Olá, bom dia para você que está aí do outro lado da telinha, seja pelo celular, seja pelo computador. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de mídias, né? E nós estamos aqui, sem mais delongas, eu vou passar a palavra ao professor Jonathan Xavier, que vai ministrar a disciplina Teorias da Aprendizagem e Cultura Digital. Estamos com muito assunto hoje, né, professor? Cultura digital é um assunto que está em alta. É verdade. Então, fique à vontade, seja muito bem-vindo à Universidade Aberta do Brasil, aqui dentro da UEA, e boa aula para vocês também. Muito obrigado, professora Mônica. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando no YouTube. Muito bom dia, ótimo dia para você, estudante que está aí nos polos. E que tal? A gente sempre conta com as suas dúvidas, as suas sugestões. E, claro, também, a gente sempre pede que você tenha uma grande troca de conhecimento, que com certeza vai ser importante, tanto para mim quanto para vocês também. Então, o que a gente deseja para vocês é uma ótima disciplina e ótimos estudos. Vamos começar essa aula? Nossa disciplina, Teorias da Aprendizagem e Cultura Digital, eu sou Jonathan Xavier, e o meu currículo diz respeito à minha formação em pedagogia, tenho uma especialização em jogos digitais, games e gamificação, e um mestrado em ensino de ciências na Amazônia, e estou terminando meu doutorado em ensino tecnológico. Então, tenho pesquisas relacionadas à cultura digital, às metodologias ativas, à inteligência artificial, e o uso de aplicativos e recursos tecnológicos dentro dos processos de ensino-aprendizagem. Então, vai ser uma grande honra estar com vocês nessa disciplina. Colegas, então, aproveitando a nossa aula de hoje, o tempo que temos dessa aula síncrona, que está muito boa, nós vamos falar um pouco sobre cultura digital e teorias da aprendizagem, a nossa aula inaugural de hoje, né? É um diálogo para a pós-graduação e também para os gestores de mídias. Bem, vamos desvendar um pouco do que é essa cultura digital, tá bom? Então, a cultura digital, ela transcende a interação com a tecnologia. Ela transcende a interação entre pessoas e máquinas. Ela é muito mais que isso, né? Ela é um complexo conjunto de práticas e de valores, de conhecimentos e de tecnologias digitais que redefinem a interação com o mundo. Então, toda vez que a gente fala em cultura digital, isso não se resume somente a eu interagir com um computador, a interagir com uma tela, a interagir com um tablet e por aí vai, né? Na verdade, a cultura digital, ela transforma o meu modo de ver e o meu modo de agir diante de qualquer recurso tecnológico e como eu utilizo ele para modificar a realidade, para aprender, para proporcionar diversão, entretenimento e aprendizado, tá? Então, a cultura digital, ela está muito além da minha interação com qualquer máquina. Conta aí para a gente no chat, como é que você interage com as máquinas que você tem aí? Com os tablets, com os computadores, com o próprio celular? Conta para a gente aí no chat como é que você tem lidado com a cultura digital, né? Nossa primeira interação foi pela nuvem, mas a gente também está de olho aí no chat, tá bom? Então, ela molda vidas, tá? Transforma a maneira como vivemos e aprendemos, como vocês podem ver, e nos relacionamos com a sociedade. Então, cada vez mais a cultura digital está dentro do que a gente chama de universo tecnológico, né? Então, toda vez que a gente interage com o outro a partir de uma mídia, a partir de uma atividade, ela trata também com a gente uma nova forma de interação. Quem aí ainda manda cartas para alguém, né, gente? Exceto as pessoas românticas, hoje a gente já não usa mais a carta, né? Então, toda vez que a gente for interagir com alguém a partir de uma mídia digital, a gente também está dentro desse universo tecnológico, tá? Por exemplo, a gente já sabe que toda vez a gente observa, a gente já entende o que significa um meme, o que já identifica um emoji, não necessariamente a gente tem que escrever o que a gente está sentindo para entender a comunicação, tá bom? Então, a cultura digital, ela molda e transforma as vidas e se insere também dentro da cultura comum, tá? Então, ela tem também uma presença ubíqua, né? Ela está integrada com a comunicação, com o trabalho, com o lazer e, crucialmente, com a educação também. Então, hoje nós temos formas diferentes de aprender e possibilidades diferentes de aprender que não somente o presencial. Nós estarmos numa aula dessa é uma prova disso. Então, a gente não precisa necessariamente estar junto presencialmente para que o conhecimento chegue a diferentes localidades, tá? Umas ferramentas-chave importantes são plataformas colaborativas, como vocês sabem que já existe, né? Mídias sociais, ambientes virtuais de aprendizagem, como esse,
são exemplos e são ferramentas importantes dentro da cultura digital, tá? Então, é importante a gente desvendar essa ideia de que a cultura digital, ela se resume somente ao uso de recursos tecnológicos físicos, tá? A cultura digital, então, contemporânea, tá? Hoje a gente vive, né, uma sociedade profundamente impactada pela cultura digital. Hoje ela impulsiona a adoção massiva de tecnologias nos demais contextos, tá? O ensino remoto, que aconteceu aí na pandemia, né? Então, o ensino híbrido, ele tornou-se algo que é do nosso dia a dia. Então, essa aceleração e essa abordagem pedagógica interessante, ela foi, sim, modificada a partir da pandemia, né? Então, a partir da pandemia, a gente percebeu com mais força que o ensino remoto ele pode acontecer, que o ensino híbrido ele pode acontecer e que a cultura digital ficou mais perto da gente, já que a gente só tinha um meio de se comunicar, não é verdade? Então, querendo ou não, a pandemia foi um divisor de águas para o fortalecimento da cultura digital na educação contemporânea, tá? Então, nós temos aí também a aceleração digital, as novas exigências do ensino remoto e das formas de aprender e do protagonismo estudantil também. Sobre as teorias da aprendizagem, colegas, aí na unidade 2, como eu falei para vocês, a gente vai encontrar mais detalhes, mas eu trouxe aqui para vocês 2 tópicos relevantes em relação a como a teoria da aprendizagem se adequa à cultura digital, né? Como a gente está no nosso foco aqui. Dentro da aprendizagem significativa do Ausubel, ele diz que o conhecimento é altamente relevante, né? E se concentra aos conceitos já existentes. Já o Vygotsky, ele destaca que a mediação e as ferramentas da cultura digital, como o próprio Meet, como o próprio YouTube, como as próprias redes de aprendizagem, elas fazem a gente ter novas noções do desenvolvimento cognitivo e social, né? A zona de desenvolvimento proximal, ela se modifica a partir das interações tecnológicas. Por exemplo, eu consigo dialogar com outras pessoas sobre um assunto que eu considero relevante, que eu gosto, que eu acho pertinente, a partir das redes sociais, a partir dos ambientes virtuais de aprendizagem, dos fóruns da internet. Então, a minha zona de desenvolvimento proximal e a minha aprendizagem significativa, ela se modifica muito a partir da interação e das chegadas das redes sociais. A gente chega num ponto em que estamos sinérgicos, né? Que há uma sinergia da cultura digital e da aprendizagem, tá? Como assim? Através dos ambientes colaborativos, ferramentas digitais, promovendo os espaços interativos, tá bom? Aprendizagem significativa através da construção conjunta de conhecimento, a convergência das mídias, as diversas linguagens e formatos digitais, vídeos, podcasts, simuladores, né? Vocês sabem que cada vez mais as pessoas aprendem de formas diferentes, né? Então, tem pessoas que aprendem melhor ouvindo, tem pessoas que aprendem melhor assistindo, lendo, e outras aprendem melhor praticando. Então, a cultura digital, ela permite que a gente tenha essa particularidade, esse respeito às particularidades da aprendizagem de cada um, tá bom? Então, elas criam, dentro das teorias da aprendizagem, novas zonas de desenvolvimento proximal, onde eu consigo adequar a minha realidade e os meus gostos pessoais da forma como eu aprendo da melhor forma possível, a partir das diversas tecnologias existentes. Então, para o futuro acadêmico e para o tipo de atividade profissional, tem um alinhamento estratégico, tá? Entre a cultura digital e as teorias da aprendizagem. Por exemplo, os estudantes engajados, a interatividade digital, o envolvimento, a autonomia, eles cultivam pensamentos críticos e proatividade. Quando a gente coloca esse pensamento crítico, a gente observa que, dentro das demais possibilidades que a gente tem de interação social com as tecnologias, com as plataformas, é exigido da gente também um pensamento crítico maior, porque a gente sabe que dentro da internet existem vários tipos de comentários, vários tipos de conteúdos também. E isso faz com que a gente tenha uma capacidade crítica mais aguçada, mais interessante e também mais exigida, né? A gente precisa filtrar o que tem nessa cultura digital, o que tem nesses ambientes virtuais, para que a gente não caia em notícias falsas ou informações inverídicas. Especialmente no campo da aprendizagem, quando a gente está estudando, você deve saber muito bem disso, estudar dá trabalho, não é verdade, colegas? Estudar dá trabalho. Então, a gente tem que saber filtrar
muito bem o que acontece e quais são os conteúdos que eu acho relevantes e principalmente a fonte, tá bom? Então, estudante engajado é estudante crítico, é estudante que filtra aquilo que ele tem acesso e não sai acreditando em tudo, tá bom? Até porque, para a gente não se sair mal nos estudos, não é verdade? Hoje nós temos aí uma aprendizagem contextualizada, ela é conectada com o mundo real, tá? Saindo um pouco do campo das ideias, hoje a gente está em um tempo onde as atividades e as possibilidades, elas se adequam à realidade que a gente está vivendo. E isso muito nos alegra, porque tempos atrás nós não tínhamos isso. E com a chegada da cultura digital e dessas novas oportunidades, esse mundo real ele se amplia para o virtual, tá? Ele não se separa, mas ele caminha junto. Então, ele se amplia a partir dos nossos gostos, das nossas possibilidades, das nossas preferências de estudo e as adaptações de estudo também, tá? E, claro, a gente não pode falar de preparação para a carreira, tá? Um profissional que tem competências digitais, desenvolvimento de competências digitais, ele sai à frente em mercado de trabalho, ele sai à frente em processos seletivos, ele sai à frente de outras pessoas que decidem ignorar que elas existem. Então, a gente está numa época em que não podemos mais ignorar que essas culturas digitais existem, que essas ferramentas existem, que a gente está em outro momento tecnológico da história. Então, o bom profissional, o profissional do século XXI, ele não ignora mais que esses conhecimentos existem, tá? Então, se você quer aumentar as suas chances de inserção no mercado de trabalho, aumentar as suas chances de inserção na pesquisa em si, é interessante que você não ignore mais isso. Mas eu tenho certeza que não é o caso do nosso curso aqui, já que vocês estão em um curso de gestão e produção de mídias digitais, certamente já tem alguma familiaridade ou a inclinação para esse tipo de conteúdo. Alguns desafios e considerações essenciais. O que a gente pode pensar em relação ao que a gente vem debatendo atualmente no campo das tecnologias, no campo da cultura e no campo do que a gente pensa para esse momento histórico que a gente está vivendo de grande inserção tecnológica, tá? Embora promissor, o diálogo entre a cultura digital apresenta, sim, desafios, tá? Como eu estava falando para vocês, a gente tem que ser crítico. Quando a gente fala em criticidade, a gente também tem que trabalhar em relação aos desafios essenciais da inserção dessa realidade na gente, tá? Na nossa vida, no nosso cotidiano. O que a gente traz aqui de desafios para a gente pensar como profissional e como estudante também, tá? Há uma necessidade ainda de infraestrutura e inclusão, tá? Quando a gente fala em acesso à tecnologia, não é todo mundo que tem. Então, isso é um desafio, tá bom? A falta de recursos e a falta de infraestrutura, talvez ela cause disparidades tecnológicas, tá? Então, se eu quero trabalhar a cultura digital, eu preciso minimamente ter um pouco de estrutura e o estudante também precisa ter acesso a isso de forma qualitativa, tá bom? Essa inclusão digital, ela precisa ser para todos, tá? Um ponto que eu chamo a atenção novamente é a questão das tecnologias assistivas, tá? Muitas pessoas ainda ignoram que elas existem e ignoram que há pessoas neurotípicas que têm um direito assegurado ao acesso tecnológico. Então, a cultura digital ela não pode ser um objeto de deslumbramento, tá? É preciso a gente pensar que todas as pessoas têm sua forma diferente de aprender e as pessoas neurotípicas também têm o seu direito à educação, o seu direito ao acesso às mídias precisa ser respeitado, já que é uma lei, né? Então, a infraestrutura também diz respeito a todo tipo de pessoa, mas também, especialmente, as pessoas neurotípicas, tá? O equilíbrio humanizado é importante, tá? Tenho certeza. Por quê? Essa questão, a gente tem que balancear o nosso contato com as mídias digitais, tá? A gente não pode viver 100% no virtual também. Nada substitui uma interação e uma mediação humana, né? A gente não está aqui substituindo, mas a gente está usando recursos para chegar em outros locais. Então, não deixe de conversar com o seu amigo, não deixe de conversar com o seu professor, com o seu tutor que está aí no polo te acompanhando, né, e com seus colegas de escola aí também da pós-graduação, né? Então, essa qualidade do ensino, para que ela não seja comprometida, é preciso a gente mesclar, né? Não sei se vocês observam, mas principalmente quem tem adolescente em casa ou criança sabe que é difícil mesclar o tempo de tela e o tempo de vida real, não é verdade? Então, esse equilíbrio ele precisa ser humanizado. É difícil até para a gente adulto, imagine para uma criança, para um adolescente, né? Então, esse equilíbrio é algo que a gente vai conseguindo mesclar com o tempo.
E isso é importante porque humaniza as ações tecnológicas. A gente não fica preso somente às questões virtuais, às interações virtuais, em substituição à interação humana, porque a interação humana ainda continua sendo a mais importante e graças às interações humanas é que a gente consegue avançar nas interações virtuais também, tá bom? E formação docente, tá? É o que vocês estão tendo aqui. A formação, ela é importante e ela precisa ser continuada para integrar essas tecnologias de forma pedagógica. Colegas, a educação do futuro e a educação do presente, ela é de forma colaborativa. Como eu falei para vocês, a gente não pode mais ignorar de que os recursos tecnológicos estão presentes, não é verdade? Então, aquele profissional que fala assim, oh meu Deus, não vou mais trabalhar com tecnológico, o meu jeito é esse, ponto. Isso já não cabe mais hoje em dia, tá? A educação do futuro, ela é colaborativa, ela é híbrida, ela é pessoas e máquinas. É como eu utilizo os recursos mais clássicos, como tablet, como celulares, até os mais avançados, tá? Como as realidades virtuais, os ambientes virtuais. Então, essa formação eu preciso que tenha, né? Não basta apenas eu dar esses recursos, mas que o profissional, que o professor, que o gestor de mídias precisa ter a formação para lidar com isso. É importante, tá? E algumas tendências futuras para a educação digital, tá? A gente fala, assim, de educação digital, de tendências. O que eu falo hoje para vocês aqui pode estar obsoleto amanhã. E isso é um movimento da cultura digital. É um movimento que não nos envergonha nem um pouco. Na verdade, a gente reconhece que o conhecimento ele caminha, né? Hoje em dia, nesse momento, várias pessoas estão debatendo sobre cultura digital em vários locais do mundo. E aí o professor não deixa de ser ele não fica sendo um único polo emissor de conhecimento, tá? Na verdade, a gente aprende de diversas formas e maneiras. Então, o que a gente tem de tendências hoje na educação digital e das tendências na educação futura, tá bom? Primeiro, é o crescente da inteligência artificial. Não temos como negar, não temos como fugir disso, né? Para tutorias, para análise de dados, para desempenho e criação de conteúdo, a IA está aí para mostrar que a gente pode e deve utilizar ela para o nosso bem, para nossas possibilidades e do que a gente precisa dentro do que pede a nossa profissão, dentro do que pede a nossa interação, tá bom? Segundo, ambientes imersivos, né? Hoje, a realidade virtual, a realidade aumentada, são simulações que estão crescendo dentro da educação básica, dentro da educação superior, e não precisa ficar pensando que isso é algo extremamente grandioso, que eu preciso de grandes tecnologias. Na verdade, não, né? Um óculos de realidade virtual, um óculos de realidade aumentada, às vezes podem ser feitos com papelão e com outros tipos de materiais mais acessíveis. Então, tanto IA, tanto realidade virtual, tanto realidade aumentada, são recursos que a gente precisa desmistificar, tá bom? Os chatbots que existem por aí popularizaram a inteligência artificial, mas tem outras frentes que vocês vão ver nos nossos textos que trazem novos pontos de vista e novas possibilidades de interação com a IA, tá bom? Então, nosso papel também é desmistificar essa ideia, para o estudante principalmente, né? Olha, a IA é algo que está muito longe, a IA é algo que, na verdade, a IA sempre esteve, né? Ela sempre esteve, ela apenas se popularizou com a chegada dos chatbots e que hoje em dia, né, grande parte das pessoas usam, mas também tem camadas que ainda não conhecem. Então, popularizar a cultura digital, popularizar os recursos digitais, também é papel do educador, é papel do gestor de mídias, tá? Número 3, personalização da aprendizagem, tá? Essa personalização da aprendizagem, ela cai muito no que a gente já estava debatendo anteriormente, tá? Que é as necessidades individuais de cada estudante. Ainda bem que nós temos alguns recursos tecnológicos disponíveis para a gente, para que a gente respeite os limites